Abra sua Bíblia, quero convidar você no Evangelho de João, no capítulo 1, dando seguimento a uma série de mensagens que os pastores desta igreja estarão pregando, os pregadores, não só os pastores, sobre o Evangelho de João. E nós pregamos na semana passada, conversamos sobre o Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do verso 1, em que foi apresentado o nosso Senhor Jesus como o Verbo divino, mostrando que o próprio Deus encarnou, esteve entre nós, fazendo a obra expiatória para a nossa redenção. E a partir do verso 19, nós temos, até o verso 28, nós temos João apresentando, então, o precursor de Jesus e apresentando Jesus como Messias. Então, a partir do verso 19, diz assim a palavra do Senhor. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Diante disso lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não, não sou. Disseram-lhe então: diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus e perguntaram a João: então, por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nos abençoe e fala conosco. No nome de Jesus. Amém. É isso aí. Tá certinho. Eu vou pedir para as crianças até 11 anos que possam, porque eu queria que elas ouvissem o texto bíblico. Aí, né? Aí agora sim elas podem ir participar da programação na linguagem delas ali. Vou pedir para o Roberto abaixar só um pouquinho o microfone, Roberto, por favor. Está estralando um pouquinho aqui. A partir do verso 19, o evangelista se volta para o testemunho de João Batista e para aquilo que ele diz a respeito de si e a respeito de Jesus. E João Batista, ele é interrogado por oficiais que são enviados de Jerusalém para perguntar a ele quem ele é. E João Batista, é interessante que ele começa dizendo: olha, eu vou dizer para você o que eu não sou. O que eu não sou é que eu não sou o Cristo. Eu não sou aquele que veio restaurar o ser humano. Eu não sou Elias, eu não tenho a missão de Elias, eu não sou o Elias ressuscitado, ou como muitos acreditam, o Elias reencarnado, nada disso. Nada disso. E também não sou o profeta apontado por Moisés também. Então, quem é você? Porque eles estavam preocupados não com a mensagem de João. Eles estavam preocupados com o batismo de João Batista. É isso que eles estavam preocupados. E João Batista vai dizer: olha, eu sou aquele que clama no deserto.
eu sou aquele que Deus enviou para preparar o caminho para o rei. Eu não sou o Messias, eu não sou um dos profetas antigos, mas eu sou aquele que Deus me enviou para ter a missão de preparar o caminho para que as pessoas possam se arrepender e aí sim poder receber o Messias. Mas João então se declara que ele é realmente aquele que foi mandado por Deus como um grande rei que está indo a uma província. Então ele manda os seus engenheiros na frente para aplanar o caminho, fazer estradas, preparar linhas retas para que o rei então pudesse vir e passar e poder levar a sua mensagem, poder ter conexão com as pessoas daquela província. Então essa é a missão de João Batista. Ele era um batizador com água, ele batizava as pessoas nas águas, um batismo para o arrependimento. Mas João Batista ele tinha a consciência de que ele não era capaz de fazer o batismo que o povo de Israel estava esperando, que era um batismo para um arrependimento, era um batismo para um preparatório, e tudo que ele poderia fazer, e João Batista poderia fazer, e ele tinha consciência disso, é que ele simplesmente poderia batizar com água. Ele não poderia batizar com o Espírito Santo. Isso seria a obra, e é a obra do Espírito Santo, que o Messias iria trazer quando ele viesse se apresentar. Por isso que é muito interessante que a declaração de João Batista, ele vai dizer, olha, aquele que vem após mim, eu não sou digno nem de desamarrar os seus sapatos, nem de soltar as suas sandálias. Era a função de um escravo. E ele não se achava digno nem de ser escravo de Deus. Isso aqui é muito interessante, porque Jesus, no capítulo 11 de Mateus, no verso 11, ele diz assim, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista. E ele se sentia indigno de desamarrar as sandálias de Jesus. Agora, note que os fariseus, eles eram muito orgulhosos. E eles estavam, então, preocupados com aquilo que João Batista estava fazendo, porque eles tinham medo de perder a sua posição. Mas uma das coisas que ninguém quer ser comparado é um fariseu. Ninguém quer ser comparado ao fariseu. Fariseu é a ovelha negra da Bíblia. Quando a gente chama alguém de fariseu, estou chamando ele de hipócrita. E, na verdade, o fariseu ele se achava muito digno. Lembra da oração daquele fariseu, né? Sendo comparado com o publicano, dou graças a Deus porque eu faço, eu dou o dízimo. Eu não sou nem parecido com esse coitado desse publicano aqui. Eu dou o dízimo de tudo, eu faço as coisas na igreja, eu trabalho, eu me envolvo. E, na verdade, quando você chega a João Batista diz o seguinte, eu não sou digno nem de soltar as sandálias dos seus pés. E ele é um dos profetas, é o maior profeta que foi apresentado na Bíblia, segundo Jesus. É o maior homem que foi apresentado, nascido de uma mulher, que foi apresentado no mundo. Essa é uma diferença muito grande de quem tem comunhão com Deus e quem não tem comunhão com Deus. E o pior é que, às vezes, a gente se acha merecedor das coisas. A gente se acha que a gente merece muita coisa. Eu fiz uma campanha de oração uma semana, levantei 4 horas da manhã, Elcio. Estive aqui com um grupo aí, eu, o Roberto, a Raquel, o pastor Neto. Então nós podemos pedir qualquer coisa para Deus, porque um pouquinho a gente merece. Certo? Errado.
mereço o inferno. Não tem nada que nós possamos fazer que possamos merecer algo. E essa é a grande diferença entre uma pessoa que tem comunhão com Deus e uma pessoa que não tem comunhão com Deus. Uma pessoa que não tem comunhão com Deus, ela se acha merecedora das bênçãos de Deus. Uma pessoa que tem comunhão com Deus, ela compreende que ela não merece nada e que já está na presença do Senhor e já ser um escravo de Deus já é muito mais do que ele merece. Então, quando nós olhamos para o testemunho de João Batista sobre si mesmo, essa deve ser a nossa condição. Essa deve ser a nossa reação diante das situações da nossa vida. Ontem nós estávamos conversando e alguém perguntou: pastor, o senhor escuta muitas músicas evangélicas de hoje em dia? Eu falei: escuto, mas com cautela. Com cautela. Porque as músicas chamadas cristãs hoje, elas são muito antropocêntricas. É o homem no centro. Né? Você é como ouro de Ofir. Né? Você vai receber a bênção. Você, como é que é o sabor de mel? Sabor de mel? Tem sabor de mel. Né? Você é aquele que está sendo humilhado, é aquele que está sendo perseguido, é aquele que, quando Jesus te honrar, as pessoas que te humilharam vão ser humilhadas, vão ver a sua vitória. Que coisa esquisita, parece meio vingativo esse negócio, né? Parece meio vingativo, né? Você vai ver, Deus vai me honrar, eu vou te humilhar, eu vou pisar. Isso é pensamento judaico, querendo sobressair sobre as nações e pisar aquilo que Jesus não veio ensinar. Nada disso. Aí perguntaram: o que você escuta? Eu escuto Elo. Eu escuto Logos. Eu escuto Vencedores. Sabe por quê? Porque são músicas que quem está no centro é Jesus. Tem uma música do Grupo Elo que eu gosto muito, que ela é assim, ó. Conheci o mundo mau, e por ele seus ardis, me arrastei no lamaçal, tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um, construir algum amor, onde a paz pudesse ser, a verdade conhecer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Toda honra e toda glória ao Senhor. É assim que nós devemos viver. Nós não merecemos nada, e João Batista diz o seguinte: olha, eu não sou capaz de soltar as sandálias de Jesus. Eu nem mereço isso. Essa é a condição de João Batista, esse é o testemunho de João Batista. E isso me leva a refletir sobre a minha vida, sobre os meus valores, sobre que tipo de comunhão que eu tenho com Deus. E eu já falei isso aqui, irmãos, milhares de vezes, mas eu não canso de falar, porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa e ela apresenta para nós, homens de Deus, que se nós pudéssemos dizer que eram super crentes, seriam esses homens. Isaías viu a glória de Deus. E quando ele estava na presença de Deus, o que foi que ele disse? Ai de mim, porque eu sou o quê? Pecador. Eu tenho lábios impuros e eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Ele viu a glória de Deus. Ele podia se achar o bambambam da história, porque ele estava na presença de Deus. Pedro, quando na pesca miraculosa dentro do seu barco, ele se ajoelha, olha para Jesus e diz o seguinte: afasta-se de mim, porque eu sou pecador. É o reconhecimento de que não é merecedor.
o super crente Paulo, né? Eu acho que se ele viesse aqui, nós dávamos uma camiseta de super, né? Super crente, que disse, miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Eu que sou o menor dos irmãos. Essa é a condição daquele que realmente tem comunhão com Deus, que não se sente merecedor e reconhece que não é merecedor de nada. Em terceiro lugar, o testemunho que João dá acerca do Messias. Depois dele denunciar que os fariseus não conheciam Jesus, o Batista agora passa a descrevê-lo àqueles que estão te interrogando. E ele vai dizer, olha, no verso 29, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus. Jesus, então, é apresentado como Cordeiro de Deus, por exemplo, que é representado no Antigo Testamento, quando Abraão está com o seu filho e vai levar o seu filho para o sacrifício, e o filho vai dizer, pai, eu tenho aqui fogo, a gente tem a madeira, mas aonde está o cordeiro? E Abraão vai dizer, Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus proverá. Jesus é o cordeiro que Isaías disse que seria imolado lá em Isaías 53, verso 7, como diz, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ele também é apresentado como um cordeiro sem defeito, que é apresentado lá em Êxodo, capítulo 12, verso 5, quando o povo estava saindo, então precisaria sacrificar um cordeiro para serem libertos, então ele ali é uma representação do nosso Senhor Jesus, o cordeiro sem defeito. Tudo que esses sacrifícios pré-anunciavam era perfeitamente, foi perfeitamente cumprido em Jesus. Ele ofereceu o sacrifício único, perfeito, completo, cabal. João identifica Jesus como o animal sacrificial dos rituais do templo. Porque quando ele declara que esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está dizendo, olha, esse é que vai morrer para nos libertar e nos purificar dos nossos pecados. É exatamente assim que Jesus está sendo apresentado. A morte sacrificial na cruz é comparado com o Cordeiro imaculado e incontaminado. Jesus é o Cordeiro providenciado por Deus desde toda a eternidade. A palavra Cordeiro no livro de Apocalipse é apresentado pelo menos 30 vezes, se referindo a Jesus. Aqui está uma grande diferença. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. E aqui é a grande diferença do cristianismo e das outras religiões deste mundo. Nas demais religiões, o ser humano providencia o sacrifício para os seus deuses. No cristianismo, Deus providencia o sacrifício para o ser humano. Jesus é o Cordeiro de Deus, ele foi preparado por Deus, ele foi enviado por Deus, ele veio da parte de Deus, ele é o próprio Deus. Esse é o nosso Senhor. Esse é o Messias prometido no Antigo Testamento. O que diremos então diante dessas afirmações? Os nossos pensamentos, a nossa vida, a nossa não, a minha vida, a sua vida, ela precisa ser alinhada de acordo com essas revelações. A minha vida e a sua vida precisa estar condizente com aquilo que o Cordeiro fez na cruz. Devemos servir a Deus fielmente. Devemos servir a esse Cordeiro, a esse Messias, fielmente como nosso mestre. Se nós dizemos que Jesus é o nosso mestre, é porque nós somos os seus discípulos. E o discípulo quer imitar o seu mestre.
E sempre o que vem à minha mente é o discípulo que procura imitar o seu mestre até na sua vestimenta. Eu poderia ser um bom monge, eu já sou careca. Né? Falta aquela roupa, aquela indumentária. E é interessante isso, sempre quando você vê esses filmes que se apresentam, esses documentários, os discípulos muito parecido com os seus mestres, né? Coloca aquela mesma indumentária, se tem cabelo, raspa a cabeça, né? Porque ele quer imitar o mestre. E nós também devemos imitar o nosso mestre Jesus. Devemos fazer o que o mestre faz. Devemos nos posicionar como o mestre nos posiciona. Billy Graham diz que nós somos pequenos cristos, que nós devemos imitar e parecer com Cristo. Devemos obedecer-lhe lealmente como nosso rei. Todos nós declaramos e cantamos aqui, Jesus é o nosso rei, Jesus é o nosso Senhor, então que ele realmente seja o nosso rei, que ele comande a nossa vida, que ele controle a nossa vida, que nós possamos nos submeter a ele como verdadeiramente servos do nosso rei. Devemos estudar os seus ensinos de forma zelosa como nosso profeta. Ele é apresentado como nosso profeta, então nós sabemos que o ofício de Jesus é rei, sacerdote e profeta. E assim como ele fala da parte de Deus para nós, nos ensina a tua palavra, eu e você precisamos alinhar na nossa vida. É muito bom estar aqui na igreja. É muito bom estar no culto. É muito bom louvarmos, é muito bom estudarmos a palavra de Deus, é muito bom a escola bíblica, é muito bom orarmos juntos, é muito bom nos abraçarmos, mas isso nada tem relevância se nós não nos colocarmos dia a dia a fazer a vontade do Senhor. Se nós compreendemos, entendemos e sabemos que a nossa vida deve ser diligentemente seguindo os passos de Jesus como exemplo, nós estamos perdendo o nosso tempo. E os dias são maus, nós precisamos remir o tempo, precisamos nos dedicar intencionalmente a fazer a vontade de Deus. Diante de toda e qualquer situação na nossa vida, nós temos uma massa cinzenta entre as duas orelhas. E a gente tem que pôr ela para funcionar. A gente tem que pôr ela para pensar. E pensar de forma intencional. Eu sou filho de Deus. Eu vi um filme uma vez, eu achei muito interessante, que um rapaz pergunta para um pastor assim, pastor não, ele é um membro de uma igreja, ele não era pastor, era uma pessoa que trabalhava na igreja, e ele disse o seguinte, quem é você? Aí ele fala, eu sou o treinador de futebol. Mas se tirar o treinador de futebol, quem é você? Eu sou um profissional, não sei o quê. Aí foi falando, ele foi tirando, e se tirar isso. Aí lá no finalzinho ele falou assim, eu sou crente, servo de Jesus. Eu falei, puxa vida, e quanto isso é importante na sua vida? Eu falei, eu podia ter falado isso no começo. Mas você não falou. E se tirar isso de você, quem é você? Essa pergunta deve ser respondida com sinceridade no nosso coração. Quem somos nós? Será que nós somos realmente aqueles que se colocam à disposição do Rei, que tem Jesus como nosso mestre, como nosso profeta? Acima de tudo, devemos olhar o sacrifício de Jesus na cruz como sendo aqueles que foram remidos pelo sangue do Cordeiro. Você já pensou isso? Era eu e você que deveríamos estar na cruz. Era eu e você. Era eu e você que deveríamos pagar com a nossa vida, com o nosso sangue, o nosso pecado, com a nossa alma, o nosso pecado. E Jesus, como Cordeiro de Deus, que escolheu antes da fundação do mundo morrer por nós, cumpriu a sua vontade e nos deu a liberdade de podermos escolher se queremos ter ou não a salvação em Jesus. Eu e você devemos olhar para o sangue derramado que limpa todo o nosso pecado, todos os dias. Pensarmos nisso, olha, eu tenho que fazer minha vida valer a pena,
dentro da vontade do Senhor, porque o Senhor morreu na cruz para que eu tivesse vida. Às vezes nós precisamos, sabe, fazer o quê, irmãos? Assistir aquele filme A Paixão de Cristo. Quem já assistiu aquele filme A Paixão de Cristo? Agora, quem não assistiu o filme? Deveria assistir. A gente fala assim, não, pastor, é muito sangue. É verdade. Mas ali não chega nem perto daquilo que Jesus sofreu. Nós precisaríamos assistir para nós termos uma ideia. Sabe por quê? Às vezes nós caímos no automático. A gente fala, Jesus morreu por nós. Jesus morreu na cruz. Isso fica meio automático na nossa vida e a gente vai perdendo um pouco a sensibilidade. E nós temos que pedir a Deus para colocar em nós, novamente, a sensibilidade da compreensão da morte do Cordeiro na cruz por nós. Nós temos que trazer à nossa memória aquilo que Jesus fez, derramando o seu sangue para nos salvar. Devemos nos gloriar apenas na cruz de Cristo. Eu tenho orgulho de ser crente, na cruz de Cristo. A honra é toda dele. Você não está aqui porque Jesus olhou para você e achou você bonitinho. Você está aqui simplesmente porque Deus resolveu te amar e resolveu me amar. Ele simplesmente decidiu. Não tem nada em nós, então se nós vamos nos gloriar em algo, nós devemos nos gloriar na cruz do Senhor. Tão somente. O Cordeiro que está sendo testemunhado por João Batista é aquele que nos limpa dos nossos pecados e que nós precisamos compreender que esse Jesus que foi pregado na cruz, esse Cristo que foi morto na cruz por causa do nosso pecado, ele precisa ser relevante na nossa vida todos os dias, fazendo de cada um de nós uma nova criatura, fazendo de cada um de nós pessoas que compreendem que aqui está o fundamento da fé cristã, a morte de Jesus, o sacrifício dele na cruz. Se nós dissemos que eu sirvo a Deus, eu sirvo a Jesus, eu quero cumprir a vontade do Senhor, então eu tenho que compreender que a minha vida, ela tem que estar baseada, fundamentada nessa pedra angular que é o Senhor Jesus. A nossa vida. Porque se nós não tivermos essa compreensão do que é o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo, e se a minha vida não estiver fundamentada, tem um sério problema aqui. Porque a gente pensa que a nossa vida está fundamentada tão somente na nossa fé. Mas a nossa fé, ela tem que estar fundamentada no Senhor Jesus. É nele que está fundamentado. E nós achamos que nós podemos mudar a Jesus com as nossas orações. As pessoas dizem assim, se você tiver uma fé bem forte e uma fé bem grande, eu não sei o que é isso. Uma fé forte, uma fé grande. Fé é fé. Fé é confiar em Deus. Ou você confia ou você não confia. Não tem você confiar pouco ou você confiar muito. Ou confia ou não confia. E as pessoas falam assim, aí você pode mover o coração de Deus. Quer dizer, você pode mudar a Deus. Mas a Bíblia diz que Deus é imutável. Deus não muda nos seus propósitos. O que na verdade o que muda é a nossa vida. É o nosso coração. É a nossa condição. A minha nora um dia, ela deu um testemunho sobre a oração, ela diz o seguinte, eu orei a Deus por muito tempo por um problema. E aquilo não foi resolvido. Mas Deus resolveu o meu coração. O problema está lá, do mesmo jeito. Mas a minha visão diante do problema mudou. E hoje eu tenho paz no coração. É isso que Deus faz. E é isso que nós temos que compreender que Jesus veio fazer. Jesus não veio mudar a si mesmo. Jesus veio mudar a nós. Ele veio mudar a nós. Aquilo que Jesus fez na cruz
Ele muda cada um de nós. Ele veio derramar o seu sangue em nosso favor para expiação dos nossos pecados. Ele veio fazer o que nenhuma religião, dinheiro e esforço humano podia fazer. Ele veio tirar o pecado do mundo. E é esse Senhor que João Batista vem apresentar para nós. O que ele veio apresentar para nós é aquilo que o Senhor faz na cruz como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui algo muito interessante é que é mais ou menos como um pai estivesse pescando com seu filho, junto com um coleguinha do seu filho. E aí o barco vira. E cai todo mundo na água. Aí o pai desvira aquele barco, ele entra dentro do barco, e os dois meninos estão se afogando. E ele só tem uma boia. Ou ele salva um, ou ele salva o outro. Ele joga a boia para o amigo do filho. E o filho morre afogado. Eu jogava a boia para o meu filho. O filho do outro lá que se virava. Mas Deus fez ao contrário. Ele salvou a mim e você, sacrificando o filho dele. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Deus que se revela para nós e que João Batista dá testemunho. Que é aquele que morreu na cruz para nos salvar. Na mensagem anterior, nós lemos no verso 14 que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E nós aprendemos que esse é quem? Quem é esse? Quem é o Verbo? Jesus. E quando você lê o verso 1 de João 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. Então, quem é que se fez carne? O próprio Deus. Deus se fez carne. Deus não tinha nada melhor para dar e falou, então eu vou dar eu mesmo. Eu sou o melhor que eu tenho. E eu vou dar a mim mesmo para a salvação do Wagner, do Elcio e de cada um de nós que estamos aqui e de todos aqueles que recebem Jesus como Salvador e Senhor. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que se revela, que João Batista dá testemunho. O Cordeiro de Deus veio para nos limpar, nos conduzir numa vida de salvação, de santidade, uma vida de paz. É esse o Senhor Jesus que bate a porta do seu coração. No livro de Apocalipse, ele abre o livro de Apocalipse dizendo o seguinte, que João, este João, que escreveu o Evangelho de João, agora escrevendo Apocalipse, ele diz que ele olhou e viu o Cordeiro de Deus andando no meio da igreja. Ele anda no meio da igreja. E o Cordeiro de Deus diz algo interessante para cada pessoa que está na igreja. Eu te conheço. Eu sei quem você é. Eu conheço você, eu conheço você, eu conheço você, eu conheço você. Deus conhece a cada um de nós. E esse mesmo Deus, e algumas pessoas falam assim, imagina que Jesus está andando no nosso meio. Jesus está no nosso coração. Sim, Jesus está no nosso coração. É verdade. Mas eu não vou contra a Bíblia diz que o Senhor anda no nosso meio. Deus anda no meio da tua igreja. Porque muitos ou alguns na igreja ainda não têm Deus no seu coração. E precisa recebê-lo como Salvador e Senhor. É por isso que eu vou pedir para você fechar os seus olhos agora. Abaixar a sua cabeça. Você que está aqui, você que está na galeria, você que está aí em casa, feche os seus olhos. E se você nunca fez uma oração de confissão de pecados, eu quero convidar você que repita essa oração no seu coração. Senhor, eu reconheço que eu sou pecador e peço perdão pelos meus pecados. E convido Jesus agora a entrar no meu coração e ser o Senhor, ser o Rei e ser o Mestre da minha vida. Escreva meu nome no livro da vida
pois eu confio a minha eternidade a Jesus. Amém. Nós estamos todos de olhos fechados, vamos continuar de olhos fechados. Se você nunca fez uma oração como essa e gostaria de receber Jesus como seu Salvador hoje, nesta manhã, levante a sua mão, eu quero orar com você. Tem alguém que queira receber? Levante a sua mão. Você que está em casa também, se você ainda não recebeu Jesus como Salvador da sua vida, quero convidar você que entre na descrição do link, coloque o seu nome e diga: eu quero receber Jesus como meu Salvador. Deixe o seu contato, nós gostaríamos de ajudar você neste processo. Isso é muito importante. Você está definindo a sua eternidade aqui se você ainda não fez. É muito importante que você compreenda a sua real condição, que você precisa, se você ainda não tem, receber Jesus como Salvador e Senhor. E você que já é crente em Jesus, que tem certeza da sua salvação, mas que Jesus ainda não tem sido o rei da sua vida, Ele não tem sido o seu mestre, Ele não tem sido o seu Senhor, eu quero convidar você a se comprometer com o Senhor neste momento e dizer: Senhor, entra na minha vida e toma conta daquilo que é de direito seu, transformando a minha vida como verdadeiro servo do Senhor. Vamos orar sobre isso? Pai, em nome de Jesus, nós queremos interceder pelos nossos irmãos e nossas irmãs que compreendem, ó Deus, que não tem estado na Tua presença como deveria estar e que quer nesta manhã, ó Deus, reafirmar o seu compromisso de deixar que o Senhor não seja apenas Salvador, mas seja Senhor da sua vida, Pai. Faça isso, Senhor, em nome de Jesus. Transforma as nossas vidas, que nós possamos testemunhar de Jesus como João Batista o fez, compreendendo que somos servos indignos e que o Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo a partir da minha vida e tirou o pecado da minha vida no nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nós agradecemos. Amém.